Gente, algumas pessoas me perguntaram o que eu tinha colocado no grupo lá das brasileiras que você acha gringa. E eu vou colocar o print aqui pra vocês verem que não tem nada demais. E depois eu vou colocar as mensagens que a pessoa ficou mandando pra minha família. E teve muito mais, só que eu tinha printado, mas meu filho apagou algumas coisas, então eu não tenho tudo. Mas o que eu tenho eu vou postar aqui. Bom, essa é a postagem que eu coloquei lá no grupo e elas acharam um absurdo ter colocado a verdade. E logo em seguida apareceu ela me xingando, a irmã dela postando vídeos do Baseman de luxo que elas tinham me deixado. E interpretação de texto zero, né, gente? Porque eu não tava falando mal do Baseman, eu tava falando mal da situação e que eu precisava de ajuda pra alugar um apartamento pra mim e pros meus filhos. E em nenhum momento eu tava falando mal do Baseman dela. Logo depois ela fez uma postagem que eu tinha printado, mas o meu filho acabou apagando sem querer. E depois eu até fiz uma outra postagem lá no grupo, mas a administradora, só porque a amiguinha dela não autorizou a minha postagem. Ou seja, neutralidade e profissionalismo zero, né? Na administração do grupo. Mas o engraçado é que a postagem dela, a administradora deixou e gerou mais de 400 futizinhas me xingando, porque a vítima tinha sido alvo de uma pessoa muito ingrata, que no caso era eu. Isso porque eu tive que pagar cada centavo, né? E não me ajudaram em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Que foi a mensagem que eu mandei pra ela, porque ela tinha deixado um monte de comentários no meu Facebook, me xingando, falando horrores, e eu falei pra ela parar com isso, porque eu nem tinha citado o nome dela em postagem nenhuma, mas ela insistia em ficar chamando minha atenção, postando bobagens nos comentários das minhas fotos, etc. E eu mandei essa mensagem para ela, e foi aí que ela me falou que ela não tinha aceitado ser minha sponsor. Eu já sabia disso, porque eu entendia o básico do inglês, mas eu falei para ela que eu não entendia nada, só para ver até onde ela ia. E depois ela não só fez isso, como ela ligou lá no condomínio e falou para não alugar para mim, como se fosse uma vingança. E com isso eu acabei perdendo a oportunidade de alugar esse apartamento que ficava do lado da escola dos meus filhos e perdi a aplicação toda por causa dela. Aqui ela faz questão de dizer que eu entendi pelo menos a metade, ou seja, insinuando que ela tinha falado muito mais do que eu entendi lá para me prejudicar. E eu só queria cortar o papo com ela, mas ela insistia em jogar na cara que ela tinha esse bendito social e eu não tinha. Só para se sentir superior e me fazer me sentir mal com isso. Mas isso não foi nenhuma novidade para mim, porque ela sempre foi snob assim mesmo. A arrogância sempre predominou ali. Aqui novamente ela me chama de ingrata por não ter oferecido ajuda nenhuma. E eu dou o que ela quer, falando que tá tudo bem, e se ela quer um pedido de desculpas, ok. E agradeci por tudo, que na verdade foi nada, mas ok. Só pra poder parar de conversar com ela, né? E como ela não parava de deixar mensagens ofensivas no meu Facebook, eu acabei bloqueando, e isso deixou ela um pouco mais brava. E no final eu apenas repeti a última mensagem que eu falei pra ela, me mandar mensagem a partir de agora, só com o valor da estadia na casa dela, que ela me jogou isso na cara também, e da água e da luz que eu e os meus filhos usamos na casa dela. E foi isso. Bom, depois de ter passado um bom tempo falando mal de mim em todos os grupos da região de Utah, de trabalho, em todos os grupos de WhatsApp, ela não se deu por vencida. E como ela estava bloqueada em todas as minhas redes sociais, ela começou a procurar meus parentes para falar mal de mim. Parentes que ela nunca viu na vida, que não a conhecem e que moram em outro país, no caso no Brasil, para vocês verem a maturidade da pessoa. Nesse caso aí, ela procurou uma prima minha achando que era minha irmã e escreveu esse monte de bobagens aí que depois só serviu no final para minha prima me mandar a mensagem e a gente ficar rindo da cara dela e de como essa atitude tinha sido muito infantil. Aqui ela já tinha criado um perfil fake e entrado nos grupos de Boston para poder me chamar a atenção. E como que eu sei disso? Olha lá a mensagem que o perfil fake me deixou. Por que era fake, gente? 0 likes, 0 seguidores. Buicel. Alguém ainda tem dúvida que não era ela? Ainda mais citando o próprio nome? Fala sério, né? Daí ela viu que o perfil fake não surtiu nenhum efeito, porque eu apenas ignorei, só bloqueei. E aí ela resolveu atacar minha mãe, que é uma pessoa idosa que tá lá no Brasil
e não tem nada a ver com os nossos problemas, mas ela viu que era um elo que ela poderia atacar também. Nessa mensagem aí ela reclama que eu sujei a garagem da irmã dela, sendo que ela que arrumou uma cama de doação não sei aonde, trouxe pra garagem da irmã dela e falou que era pra me dar. Só que em nenhum momento elas falaram que a cama era minha, então eu resolvi deixar lá quando eu saí da casa, porque eu não tinha como levar uma cama de casal nas costas, e outra, nunca me falaram que era minha, e outra, se eu tivesse pegado, ela seria mais uma coisa pra elas jogarem na minha cara que me deram. Depois ela reclama que eu continuei morando lá no basement da irmã dela, só que a parte que eu estava pagando pra morar lá e ajudando a irmã dela, ela não conta, né? Porque foi mesmo o pai dela que pediu pra eu ficar mais um pouco pra ajudar a irmã dela a pagar algumas dívidas que ela tinha. Então esse dinheiro ia ser útil pra irmã dela e me pediu pra eu não sair de lá e continuar pagando pra ajudar a irmã dela. Foi por esse motivo que eu fiquei, mas isso ela não vai contar, né? Depois ela fala dos $250 que ela nunca me cobrou, é mentira, porque ela jogou várias vezes na minha cara que eu e meus filhos usamos a água dela, luz dela, tudo da casa dela e a estadia na casa dela. Ficou jogando na cara isso várias vezes, então eu me senti na obrigação de pagar os 5 dias que eu fiquei lá na casa dela, pra ver se ela calava a boca, mas mesmo assim não adiantou nada, porque o que ela queria mesmo era aplausos. E reconhecimento por ter feito um ato de bondade, piedade, sei lá, uma vez na vida, porque ela nunca ajudou ninguém e sempre viveu no mundinho de patricinha dela. E repare na parte que ela esnobou, que eram só $250. Gente, pra quem tava com real e converteu pra dólar, $250 é muita coisa. Só que ela, é óbvio que vai se sentir superior e vai esnobar que eram só $250, porque é da índole dela fazer isso, ela sempre foi snob. Não tem onde cair morta, tá endividada até a alma, porque tirou carros novíssimos para ela e para o marido, celular de última geração, pagando uma casa caindo aos pedaços e fez a questão de usar o dinheiro para doar livros para uma escola pública. Ok, pelo menos o dinheiro foi muito bem empregado. E eu fiquei felizíssima com isso. Mas notem que ela queria aplausos da minha mãe por causa disso, né? Sendo que ela usou um dinheiro que era dos outros para fazer uma boa ação, porque ela é incapaz de fazer isso com o próprio dinheiro dela. Aí ela inventa que eu fiz cagadas e mais um monte de coisa, o que é mentira. E dá graças a Deus que eu mudei de lá, no estado dela, porque ela se acha o dono do estado, né? E depois ela ainda fala que se doeu, né? Pura dor de cotovelo, gente, porque eu fiz uma vaquinha que ela mesma assume que não tem nada a ver com isso, mas ela tinha que falar, né? Porque né, a justiceira tinha que defender as pessoas que estavam me ajudando nessa vaquinha. Detalhe, ela não ajudou nessa vaquinha e a única razão dela estar falando sobre isso é por dor de cotovelo, gente. Inveja, porque ela nunca recebeu ajuda de ninguém e por eu ter recebido esse tipo de ajuda, ela estava indignada com isso. Tanto que nessa mesma época, ela ligou para um jornal que estava me ajudando a divulgar a vaquinha, ligou para o próprio site da vaquinha, querendo denunciar, falando que era um golpe, que eu não precisava desse dinheiro e, enfim, tentou fazer com que a vaquinha fosse finalizada, o que graças a Deus não deu certo porque ninguém acreditou nela. Ela só deixou mais claro ainda que era apenas uma mal-amada tentando se vingar de mim. Agora a parte que eu trouxe R$ 1.500 de presente pra filha dela, ela não conta, né, gente? Então, é isso. Tanto que no aniversário da menina ela tava lá usando um dos vestidos que eu dei, né? Então, é esse o tipo de índole dessa pessoa, gente. Por isso que nunca teve uma amizade verdadeira na vida. Ninguém gosta de pessoa assim. Aqui ela ameaça claramente a chamar o Ice e fala pra minha mãe mandar um recado pra mim, porque ela mesma não tem coragem de me encarar e vir dizer isso na minha cara, né? Ela tem que mandar por terceiros, como a completa covarde que ela sempre foi. E aí ela fica citando a minha verdade, a minha verdade. Por quê? Porque não é verdade, né, gente? A verdade dela só faz sentido pra ela, porque nada disso acontece. Ela inventou tudo isso e chama de verdade dela. Tanto que essa mensagem foi após uns 6 a 8 meses que eu já tinha me mudado de lá do estado dela e ela ainda insiste em mandar mensagens para os meus parentes tentando me denegrir e me difamar. Ou seja, ela não conseguia superar isso de jeito nenhum. Por quê? Porque talvez eu tenha sido a única amizade verdadeira dela na vida inteira e ela sabe que perdeu, porque eu não quero mais uma pessoa dessa fazendo parte da minha vida. E mais pra baixo um pouquinho, ela demonstra que ficou ofendida com a mensagem que eu falei pra mãe dela sobre ela estar precisando de ajuda psicológica para superar isso. E falei que ela precisava de um cuidado maior com a neta dela, porque a menina chega da escola 4 horas da tarde e a mãe dela já coloca ela pra dormir pra não ter trabalho com a menina. Ou seja, 4:30 da tarde a menina já tá dormindo e só vai acordar no outro dia de manhã. Tudo pra não ter trabalho de cuidar da menina no resto do dia. Sendo que ela mesma já me confidenciou que odeia ser mãe, gente.
O que esperar de uma mulher dessa? E a prova disso é que depois ela quis atacar os meus filhos, que são duas crianças inocentes, que não tem nada a ver com isso, mas que ela fez questão de chamar aí de saco de batatas pela inocência deles, porque eles sempre foram criados muito bem em um lar cristão e não tem maldade e nem malícia nos pensamentos. Então ela chama ele de dois bobos, os meus dois filhos, e falam que não sabe nem cortar uma pizza. Sendo que a tal pizza foi a irmã dela que tacou na nossa cara, que pagou uma vez pra gente comer junto com eles. E meu filho que pediu pra ela tirar da caixa e dar um pedaço na mão dele. Pra não colocar a mão na caixa da princesa. E parecer mal educado. Olha só, pra você ver a consciência que tem uma criança e ela entendeu que era porque ele não sabia cortar uma pizza. Ai, gente, é de lascar mesmo, né? Esse tipo de pessoa. Olha a mesquinharia. Joga até hoje na cara que pagou uma pizza de $9,90 para nós enquanto estávamos lá no basement dela. Fora isso, existe mais uma série de prints de mensagens ofensivas que ela deixou nos grupos de Boston, sendo que ela nem mora em Boston, não sei como nem foi aceita nesses grupos. E eu tenho tudo aqui, mas eu não vou ficar colocando porque são muitas mensagens aleatórias, assim, eu teria que explicar onde foi, porque foi cada um, mas tem muitas mensagens dela me difamando, me prejudicando. Quando tinha alguma vaga de trabalho me candidatando, ela vinha e me difamava para a pessoa não me contratar, enfim, só prejuízo essa pessoa na minha vida. Graças a Deus que eu consegui tirar ela da minha vida. Uma pessoa muito tóxica, mal amada e que só faz o mal para as pessoas. Isso foi de Deus que tirou ela da minha vida.